O Minnesota Timberwolves chegou de novo na final do Oeste, é a segunda vez em 2 anos de playoffs que eles chegam a uma série de playoffs da final da NBA. Apesar disso, a gente já viu que o OKC abriu 2-0 e esse time tá com problemas nesse momento e tem sim também problemas para o futuro. Já falei até em live, e isso para mim um palpite justo para essa série seria mais ou menos 4-1, seria o meu palpite já numa análise antes até do jogo 1. E pelo que aconteceu nesses 2 primeiros jogos, eu acho que é por aí mesmo. Eu vejo nesse momento, apesar de ter chegado aqui de novo, que o Timberwolves tem muitas poucas chances de chegar num tão sonhado primeiro título para essa franquia. Então vamos ver. Apesar de todos os problemas, qual seria o caminho para de fato tornar esse Minnesota Timberwolves um time campeão de NBA? Considerando que eles já estão aqui a uma série dos playoffs, eu vou primeiro falar algumas coisas que eu acho que eles podem tentar fazer para talvez ter mais chances de ganhar essa série aqui, embora, como eu já disse, o favoritismo para mim é todo do Thunder, como já está concretizado nesse 2-0. Um dos problemas desses Timberwolves que eu já mencionei também em lives anteriores é que eles têm um repertório ofensivo limitado. Para mim, existem 3 coisas que eles fazem ofensivamente dentro de quadra. Uma delas é o Anthony Edwards indo em direção à cesta, ele é o único cara que realmente consegue ser um bom handler efetivo atacando o garrafão nesse time. E a outra é post-ups do Julius Randle, ele consegue armar o jogo muito bem ofensivamente, inclusive criando arremessos para os outros companheiros de equipe, recebendo essa bola próxima à cesta ali de costas para ela, fazendo jogadas acontecerem. Além disso, a única outra jogada deles de fato é arremessar para 3. Eles podem gerar um arremesso livre, começando por essas 2 jogadas que eu falei aqui, ou arremessar completamente marcado mesmo, tanto faz, esse time arremessa demais para 3 pontos. E no caso do Randle, não tá sendo uma série muito fácil para ele até aqui. Ele teve um primeiro jogo sim que conseguiu pontuar bem, mas eu falei isso até em live também. Apesar de ter pontuado 28 pontos na partida 1, ele não estava confortável em momento nenhum, e nesse jogo 2 de fato nem conseguiu executar nada muito bem. Ele não tá conseguindo usufruir do jogo dele de poste baixo, como dá pra ver, por exemplo, nessa foto aqui. O time do Thunder tá fechando bem nele, e ele tá caindo no erro de tentar usufruir de matchups que o Thunder está concedendo a ele. Vou dar um exemplo. Ele tem sido muito marcado nesse primeiro jogo, principalmente, também no segundo, pelo Jalen Williams. Um cara que, apesar de não ser dos mais altos, é forte fisicamente, consegue aguentar o tranco a ponto de conseguir segurar ele e outros jogadores virem roubar a bola dele no poste baixo, coisa que aconteceu várias vezes já ao longo dessa série. Uma coisa que eles podem aprender com o Nuggets também é de tentar utilizar um jogador para atacar o Chet Holmgren nesse poste baixo, justamente podem fazer isso com o Julius Randle. Apesar de ser muito alto, o Chet Holmgren não é muito bom defendendo no poste baixo, ele que é um cara um pouco magro demais, né? O próprio Jokic conseguiu usufruir disso várias vezes ao longo da série, e aí o Julius Randle, ao meu ver, pode ser uma saída para eles encontrarem cestas mais fáceis, tentar buscar o Chet Holmgren com o Julius Randle atacando ele no poste baixo. Além disso, outras coisas que o Wolves pode fazer é de fato incorporar mais movimentação nas jogadas ofensivas deles, coisas que eles não costumam fazer. Por exemplo, nessa aqui que foi a primeira posse do jogo 1, eles conseguem muito bem, usufruindo de várias movimentações simples aqui, um arremesso livre para o Jaden McDaniels, coisa que eles fazem muito pouco, apesar de ter sido o primeiro lance aqui dessa série. Vocês podem ver o que ocorre aqui. O Julius Randle vai fazer um handoff para ele. O Gobert já fez um bloqueio para o Julius Randle que está fazendo handoff. Vai fazer outro bloqueio aqui no Chet Holmgren, quem está marcando o McDaniels. E o McDaniels vai ter uma bola de 3 livre aqui. Essa é uma coisa que o Timberwolves faz muito pouco. E eles podem usufruir muito mais ao longo do jogo como um todo, em vez de se ancorar de fato nas jogadas fáceis e tradicionais que eles já têm no repertório, que são muito poucas. Esse time é muito confortável em simplesmente arremessar para 3 de qualquer jeito. O jogo 2 foram 39 arremessos, né, numa conversão de 28% só, que é muito baixo, eles acertaram só 11 dessas bolas tentadas. E no jogo 1 foram 51 arremessos, dá pra ver aqui, e apenas 15 acertados. Também um número muito baixo. Para quem arremessa tanto, tem no mínimo que acertar para de fato ter chance de vencer o jogo. E aqui a gente começa a entrar no que para mim é o principal problema desse Wolves, tanto agora nessa série quanto para os anos futuros. A questão é que esse time é muito limitado em tentar de fato atacar o garrafão adversário. O único cara que está fazendo isso nos últimos jogos é o Anthony Edwards. Vocês podem ver aqui no ranking dessa temporada, eles foram simplesmente 17º lugar em pontos no garrafão. E nessa série contra o OKC, o Thunder fez simplesmente 54 pontos no garrafão no jogo 1 contra 20 do
Timberwolves. Isso é uma diferença muito grande que explica basicamente aquela vantagem gigante que teve no primeiro jogo da série. Foram 27 arremessos que o OKC acertou no garrafão e isso é mais do que os arremessos tentados pelo Timberwolves. O OKC acertou mais do que o Timberwolves tentou no garrafão. Essa diferença é muito grande. Isso explica muitas das deficiências que eles tiveram, não só nessa série por enquanto, mas nessa construção de elenco como um todo. E aí a gente cai no que pra mim é o principal problema, a principal questão desse elenco, Rudy Gobert. Não só pelo fato de que ele não tá jogando bem, não tá jogando bem nessa série contra o OKC, não tá jogando bem ofensivamente ao longo dos playoffs inteiro, aquele jogo último e a série como um todo contra o Lakers pode servir pra mascarar isso, mas a verdade é que ele não tá rendendo ofensivamente. E o principal problema disso tá aqui. Rudy Gobert é o cara mais bem pago desse elenco atualmente. Você tem na NBA um teto salarial, você tem um limite do quanto você pode gastar na sua folha de pagamento com seus jogadores. Você ter um jogador de 43 milhões, a maior folha de salarial do seu time hoje, e ele entregar isso aqui no momento decisivo de playoffs, vocês podem ver aqui, nos últimos 5 jogos foram 8 pontos do Rudy Gobert, jogando menos de 30 minutos por jogo. A matemática não fecha. Você não pode dar essa importância financeira até e material também para um jogador no seu time e ele render tão pouco de um dos lados da quadra. Não vou dizer também que é tudo culpa do Gobert. Ele de fato não está recebendo a bola ofensivamente, não está envolvido no ataque do time, não atua, ele não consegue parar em quadra. Ele é um cara que contribui muito de fato para a defesa de garrafão desse time, mas se ele não contribui nada para o ataque, não tem por que ele ficar em quadra. Isso explica muito do que tá dando errado por enquanto. Aí você deve pensar, pô, troca o Gobert então, se livra dele. Que time vai querer absorver um salário desse vendo esse nível de produção? Não dá para ter essa saída. Negociar o Gobert agora é praticamente impossível. Sem falar do tanto que eles abriram mão para de fato ter o Gobert no time para começo de conversa. Então vamos considerar que de fato eles vão acabar perdendo essa série e vão se despedir dos playoffs da NBA em breve. Pensando já na próxima temporada desse time, o que dá para ser feito? A principal questão aqui é Julius Randle. Apesar de ser um cara que está jogando bem nessa pós-temporada como um todo, um cara que eventualmente se encontrou nesse elenco e se encaixou bem, ele muito provavelmente vai explorar o mercado de free agency, vai explorar opções de até, quem sabe, assinar com outras equipes. Tendo em vista que ele está no último ano de contrato, é absolutamente natural que ele vai tentar já assinar um contrato mais longo, em vez de aceitar, ele que tem uma player option, aceitar um último e solitário ano de contrato. E aí você tem uma questão. Ou você reassina o Julius Randle sabendo que apesar dele estar indo bem nesses últimos jogos, ele não de fato soluciona o seu problema principal do elenco, ou você se aproveita de uma possível saída dele, pega essa brecha de folha salarial que você tem e procura ao redor da liga quem você pode assinar que vá de fato resolver esses problemas. Então, considerando que você não vai se livrar do Rudy Gobert, e a melhor saída é, então, para mim, tentar potencializar um pouco do que ele tem a oferecer também no ataque. Ele quer um cara limitado desse lado da quadra? Sim, mas que ele consegue, já vimos aí até em outros momentos da carreira dele, que ele consegue contribuir minimamente ofensivamente. É um cara que consegue pegar rebote ofensivo, é um cara que agride o garrafão adversário pegando ponte aérea, consegue ser um parceiro razoável de pick and roll. A melhor saída é ir atrás de alguém que consiga desbloquear um pouco disso e também ajudar o resto do elenco ofensivamente. Então resta pra gente aqui, confabulando, pensar quem ao redor da NBA preenche de fato esses requisitos. Eu cheguei no nome que pode ser um pouco polêmico, pode ser um pouco complicado a situação dele como um todo, mas eu acho que se existe um encaixe para o Trae Young é em Minnesota. É muito fácil entender quais são as limitações do Trae Young tão facilmente quanto você percebe as potências, as valências que ele tem no jogo dele. Ele é um cara que precisa ao redor dele de arremessadores, precisa de jogadores que compensem a deficiência defensiva dele. E onde ele vai ter tudo isso? No Minnesota Timberwolves, um time recheado de gente que gosta de arremessar para 3 e que gosta de defender igual maníacos. Ele é um cara que consegue potencializar ofensivamente os pivôs que jogam com ele, é muito bom rodando pick and roll, e é também um cara para dividir um pouco da responsabilidade ofensiva que tem nas mãos hoje do Anthony Edwards.
Tô falando que é a solução perfeita? Obviamente não. Não sei se está no interesse do Timberwolves fazer uma movimentação dessa, mas eu acho que fazendo o scout ao redor do resto da NBA e o que tem para oferecer hoje em termos de jogadores para preencher os requisitos que a gente falou hoje, e pensando até também no futuro do próprio Trae Young, lugares que ele poderia finalmente se encaixar, eu acho que esse seria um casamento dos mais possivelmente positivos para os dois lados para a próxima temporada do Minnesota Timberwolves. Se você gostou do vídeo, gostou das análises, gostou das ideias que eu trouxe aqui para o Timberwolves, deixa aí o seu like, comenta o que você acha, o que você potencialmente discorda de mim aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Fica de olho, todo dia tem coisa nova. Um abraço.